Fala, galera de Cristo, como é que vocês estão? Eu sou Henrique Cruz, bem-vindo a mais um vídeo do canal Pisteologos, esse canal de teologia, história da igreja, filosofia, o que tiver mais aí na cabeça desse que vos fala. A gente vai continuar nossa série a respeito dos evangelhos. Se você ainda não viu os dois últimos vídeos, vou deixar aqui no card, tá bom, pra vocês. E a gente vai continuar falando do evangelho de Mateus. O evangelho de hoje é Mateus, capítulo 2, dos versículos 1 ao 12. Vou ler na nova versão internacional, a NVI, tá bom? Então bora lá. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela levantar-se e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, o povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo, o Messias. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: Mas você, Belém, da terra de Judá, de forma alguma menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá o governante que pastoreará o meu povo Israel. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho e a estrela que tinham visto levantar-se foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostraram-se e o adoraram. Então, abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra, tendo sido advertidos em sonhos de não voltarem a Herodes, retornando para sua terra por outro caminho. Aqui Mateus já vai começar a relatar então Jesus encarnado, o Deus em carne. Jesus já nascido da mulher e agora entre nós. Nesse texto a gente vê três grupos de pessoas. E como esses três grupos de pessoas se portam diante do nascimento de Messias. O primeiro grupo é os magos do Oriente. O segundo grupo de pessoas, que na verdade é uma pessoa só, mas a gente vai tratar depois como um grupo, é o próprio Herodes. Todos aqueles que têm ódio contra o Messias de algum ponto. E o terceiro grupo são os líderes religiosos, que são os mestres da lei e os sacerdotes que interpretavam quando veria o Messias. E esses três grupos são extremamente importantes. Cada um desses grupos responde de maneira diferente a respeito do Messias e responde de maneira diferente a respeito da revelação do Cristo. Então, essa pequena perícope, né, que é esse trecho, essa passagem toda aqui nos desafia a examinar a nossa própria consciência de como tratamos Jesus e como é a nossa resposta para entender que Jesus é este Messias. Que resposta nós damos diante disso? Então, versículos 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, eis que vieram os magos do Oriente da Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? E aqui a gente tem um primeiro grupo. E eu quero tratar aqui três pontos em relação a cada um dos grupos, tá? O primeiro ponto é a soberania de Deus em conduzir os povos a Cristo. O segundo ponto que a gente vai tratar é o coração humano resistindo ou ignorando a esse Cristo. E o terceiro ponto, e aí a gente também já vai tratar mais uma vez o grupo dos magos do Oriente, é como a verdadeira fé nos conduz à adoração e entrega a Cristo. Os magos do Oriente, aqui já nos versículos 1 e 2, vem a estrela de Belém, vem uma estrela nova surgindo no céu. E é interessante porque provavelmente eles estavam ali na Síria, ali no meio, provavelmente eram persas. A gente percebe que eles estudavam bem as estrelas, a ponto de notar que uma estrela nova apareceu e essa estrela era tão brilhante e apontava para um único caminho. A saída dos magos, que aí a gente vai... Aqui eu já quero tratar algum ponto,
provavelmente algumas pessoas vão dizer, né? Porque Lucas vai apresentar já um Cristo acabando de nascer, depois disso desenvolvendo seu ministério. E não relata a questão dos magos. Aqui os magos, no versículo 11, por exemplo, encontram Jesus numa casa, enquanto Lucas vai tratar que Jesus nasceu numa manjedoura. Então aí alguns críticos costumam dizer que, olha a contradição bíblica aí, Jesus ou nasceu numa casa ou nasceu numa manjedoura. Mas é que não leva em consideração o tempo em que a estrela apareceu. Os magos viram a estrela no Oriente e foram a caminho dela. Provavelmente esses magos virem da Pérsia em diante, provavelmente deu uma caminhada aí de alguns meses até chegar Belém. Então os magos viram a estrela aparecendo nos céus, seguiram a estrela e encontraram um menino já na sua casa, já com alguns meses de nascido. Agora é interessante, eu quero trazer alguns pontos nessa questão também, principalmente para mostrar como Deus usou uma estrela para guiar os homens gentios de tão longe. Sabe, é incrível como Deus controla toda a história na sua soberania. A gente sabe que o contato com a Pérsia entre os judeus era uma coisa mais restrita à escravidão e serviço, né, por conta de conquista de povos. A gente tem esse contato, por exemplo, com Daniel. Daniel vai também falar alguma coisa ali a respeito. Alguns profetas na Pérsia vai falar a respeito do Messias. E é engraçado porque você tem essa ligação, porque os próprios magos ali já tinham uma certa noção de que aquela estrela que apareceu no céu era uma estrela que significava que o rei dos judeus já havia nascido. A ponto de que eles sabiam onde iria nascer o rei dos judeus. Eles perguntaram, eles sabiam que aquela estrela significava que o rei dos judeus tinha acabado de nascer. A ponto deles trazerem ouro, incenso e mirra como presentes para esse rei. E é incrível porque somos gentios. E gentios são um povo que não é um povo de Deus. É eu e você. Não somos judeus. O povo que era considerado na antiga aliança o povo de Deus. Somos gentios. O povo que Deus rejeitou em certo ponto, né? Porque em Abraão seria bendita todas as nações da terra. Então em Abraão todas as nações são benditas por conta de Cristo Jesus. A gente já tratou isso em algum ponto, não lembro. Mais para frente a gente pode tratar também. E aqui Mateus, escrevendo a respeito desse relato, que é um relato que só aparece em Mateus, deixa bem claro o pensamento de Mateus quando ele escreve para os judeus. Isso fica nítido. Mateus está dizendo para o judeu que pega esse evangelho e começa a ler. A salvação veio para os gentios. A salvação não está limitada a Israel, mas a salvação alcança todos os povos. Isaías 63. As nações verão a luz. Todos os povos verão e terão salvação. Porque Deus chamou pessoas de todas as línguas, raças e nações. Deus não enviou Jesus só para os judeus. Deus não enviou Jesus só para aquela época. Deus enviou Jesus para todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças, de todas as nações e de todas as épocas. É engraçado porque a gente vê Deus guiando esse povo por uma estrela. Deus guia esse grupo baseado em uma estrela para chegar a Cristo. E não é diferente hoje. Deus ainda guia pessoas a Cristo pela sua soberania. E às vezes é de maneira surpreendente. Quem conhece um pouco do campo missionário, quem conhece um pouco do campo missionário islâmico, das missões islâmicas, dos povos muçulmanos, a gente tem tantos relatos de Cristo guiando esses povos à salvação, em sonhos, em visões, porque Deus guia ainda o seu povo à salvação. Quem é o povo eleito de Deus é aquele que Cristo chamou e guiou para a salvação. E nessa salvação está incluindo todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças e de todas as cores. E aqui eu não estou caindo para o universalismo, não estou falando que todas as pessoas são salvas. Mas para Deus não há acepção de pessoas e Ele guia todas essas pessoas à salvação. Todos aqueles que por misericórdia Ele escolheu desde a fundação do mundo. Como o próprio salmista diz, antes que eu me formasse no ventre da minha mãe, tu me escolheu. E
não só ele escolhe, mas ele guia para a salvação. Deus usou uma estrela para guiar esses povos à salvação, esse grupo à salvação. Então a gente deve estar bem atento à forma, à maneira como Deus está conduzindo as pessoas à salvação, incluindo a nós. É engraçado porque aqui a gente exalta a soberania de Deus. E eu sei que no meio teológico, isso aqui é um canal de teologia, por mais que esse vídeo aqui seja um pouco mais de um estudo a respeito do que o que Mateus escreveu aqui, um estudo a respeito do Evangelho, né? Algo até um pouco mais pastoral, mais pessoal, com aplicação mais pessoal, não tanto só um estudo rígido de teologia, de grego e hermenêutica e etc. Mas é engraçado que no meio dessas discussões de teologia, a gente vive discutindo sobre calvinismo e arminiano, e eu não quero aqui ir para esses dois lados, né? Por mais que eu seja calvinista, eu tenho os meus pontos e exalte a soberania de Deus, como acabei de fazer, mas o segundo grupo de pessoas que aparecem aqui em Mateus mostra como um coração humano pode resistir ou ignorar a Cristo. E esse é o meu segundo ponto. Como o coração humano pode resistir e ignorar a Cristo. No mesmo trecho a gente vai tratar tanto da responsabilidade humana quanto da soberania divina em relação à salvação. E aqui, nos versos 3 a 8, vai dizer: quando Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda a Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes de sacerdotes do povo e mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém, da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas você, Belém, terra de Judá, de forma alguma é menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá o governante que pastoreará o meu povo Israel. Então Herodes chamou os magos secretamente, formou-lhes com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido, e enviou-os a Belém. Disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Só que Herodes não queria adorar a Cristo. Herodes fez tudo o que manda em certa parte a teologia. Ele foi consultar a respeito do Messias, para saber onde ele deveria nascer, para confirmar que aquele que havia nascido era o rei dos judeus, o Messias, e que o trono agora de Herodes estava ameaçado. Mal sabia ele que o rei que haveria de nascer não pertencia, o reino desse rei não pertencia a esse mundo, ele estava pouco se importando para o trono de Herodes. Mas Herodes, preocupado por esse rei tomar o seu trono, ele vai se informar a respeito desse Messias, a ponto de perguntar para os mestres, os sacerdotes, sobre o local exato do nascimento do Cristo. E para confirmar mais ainda a tese de que aquele que havia nascido era o Cristo, Herodes vai perguntar aos magos para saber quando exatamente a estrela apareceu, para saber quando exatamente Cristo nasceu e saber se realmente aquele era o Cristo. É como se fosse aquela pessoa que vive pesquisando em vários livros, lê várias coisas a respeito do Cristo, busca, olha, faz isso, faz aquilo, e no fim, o coração ainda está duro, ainda não foi alcançado por Deus e rejeita e ignora o Cristo. Não importa o quanto leia, não importa o quanto conheça, ainda ignora o Cristo, porque resiste a este Cristo. Estava muito claro na cabeça de Herodes que o Cristo havia nascido, que o Messias, o rei dos judeus, havia chegado à terra. Mas mesmo assim, Herodes ainda não quis saber do Cristo. Sabe, no meio da teologia a gente passou por muitas coisas. Se a gente estudar a história da igreja, a história da teologia é muita coisa. É tanta gente. Se a gente pegar os liberais, por exemplo, a busca pelo Jesus histórico, a ânsia de querer conhecer esse Cristo, e no fim os corações endurecidos. Até porque a vontade é de Deus. A estrela não guiou Herodes. Deus não guiou Herodes, porque Herodes não iria adorar o Cristo. E existe esse segundo grupo, os Herodes da vida,
aqueles que têm as informações sobre o Cristo, aqueles que conhecem, aqueles que leram, aqueles que buscaram entender, mas no fim não têm o Cristo. E aqui também tem o segundo grupo de pessoas. Terceiro grupo de pessoas. Primeiro, os magos. Segundo, aqueles que se identificam como Herodes. E o terceiro, os que conheciam as profecias, mas ficaram indiferentes diante do Messias. A diferença desse grupo para o grupo de Herodes é que o grupo de Herodes já odeia Deus, já odeia o Cristo. Esse grupo odeia o Cristo, odeia Deus, vive nos seus pecados, vive nas suas imundícias, são ateus de Deus, são ateus ao cristianismo, são pessoas que podem ser doutos em filosofias, podem ler livros e mais livros, podem buscar entender a história, o significado, qualquer outra coisa, mas nunca terão o Cristo porque o odeiam. E o terceiro grupo é o grupo dos mestres da lei e dos sacerdotes. Estes são aqueles que têm contato diário com as profecias do Cristo. Esses são aqueles que saberiam exatamente onde o Cristo deveria nascer. Esses são aqueles que passaram a sua vida inteira esperando esse Cristo, mas quando o Cristo apareceu, quando o Cristo surgiu, se tornaram indiferentes. Esses são os que sobem nos nossos púlpitos e falam de Deus, mas à sua maneira, porque são indiferentes para Cristo. Tanto faz para eles se Cristo é ou não é Deus, tanto faz se Cristo é o Messias. Para eles pouco importa o Cristo da Bíblia. Eles estão mais preocupados com seus cargos, eles estão mais preocupados com a política, eles estão mais preocupados com o dinheiro que você vai dar dentro da igreja, eles estão mais preocupados com o carro que ele vai ter na garagem, com a próxima casa que ele vai comprar, e se ele está te convencendo o suficiente a dar dinheiro para ele fazer essas coisas. Ele está mais preocupado com ele e se torna indiferente com Cristo. Esses dois grupos revelam uma forma perigosa de rejeitar a Cristo. Esses dois grupos revelam duas formas perigosas de rejeitar a Cristo: a hostilidade e a indiferença. Há muitos que rejeitam Cristo hoje, seja por medo de perder o controle da própria vida e colocar nas mãos de Deus, seja por indiferença religiosa. Tanto faz se Deus existe ou não, contanto que o meu dízimo esteja corretinho lá na igreja e eu consiga comprar o meu carro novo. A gente deve examinar o nosso próprio coração para saber se estamos realmente buscando a Cristo ou apenas ouvindo falar dele. E agora eu quero ir para o último ponto, onde a gente pode falar aqui sobre a verdadeira fé que conduz à adoração e uma entrega de verdade a Cristo. Versículo 11 vai dizer: ao entraram na casa, viram um menino com Maria, a sua mãe. Prostraram-se e o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra, tendo sido advertidos em sonho para que não voltassem a Herodes, mas retornassem para sua terra por outro caminho. A resposta que os magos dão não é só simplesmente chegar a Jesus, chegar a Cristo e falar: olha o rei dos judeus. Mas quando eles veem a Cristo, quando eles veem o menino, eles se prostram e o adoram. E não adoram só de forma rasa, sem sentido, mas da melhor forma possível, com tudo que tem. Eles entregam presentes ao rei: ouro, incenso e mirra. A adoração é mais que meras palavras. Eu posso chegar aqui e falar: Senhor, eu te adoro, eu te exalto, eu escrevo umas músicas, eu canto uns hininhos aí, repetindo lindo, lindo és, e tá tudo certo, eu estou adorando a Deus. É mais do que palavras, até porque a adoração com palavras de nada importa em relação ao coração verdadeiro do adorador. Porque naquele grande dia chegarão para o Senhor Deus, ao Senhor Jesus Cristo,
adorando, como Lucas 6 vai dizer, adorando e glorificando ele, dizendo: Senhor, Senhor. Essa forma de adoração, repetição, adoração. Senhor, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome profetizei, em teu nome fiz muitos milagres. Chegarão falando como se as palavras tivessem algum peso. Mas a resposta de Cristo é: afasta-se de mim, porque eu não te conheço. Adoração é mais do que meras palavras. As palavras são só resultado do que já tem no nosso coração. A verdadeira adoração envolve entrega a Cristo, envolve reverência a Cristo, envolve alegria a Cristo. Foi isso que aconteceu com aqueles magos que estavam diante de Cristo Jesus. Eles se entregaram a Cristo, eles reverenciaram a Cristo e eles se alegraram porque Cristo, o Rei dos Judeus, havia nascido. O Messias havia encarnado, chegado à terra. Enfim, chegou a salvação a todos os povos de todas as línguas, raças e nações. Enfim, chegou o Rei. E eles mostram essa adoração não só por se prostrarem, por se entregarem ao Deus encarnado, a presentear o Deus encarnado, mas em a obedecer a Deus também. Eles obedeceram a Deus, mesmo que Herodes tenha falado para eles voltarem a ele. Eles obedeceram a Deus mesmo quando o rei humano, aquele que era autoridade sobre eles, falaram para voltar, porque Deus importa mais do que qualquer outro líder. No meio de tanta guerra política, a gente às vezes esquece que Deus é o verdadeiro rei. No mundo em colapso, onde líderes buscam poder acima de todas as coisas, às vezes a gente esquece que Deus é o verdadeiro rei, se submete a esses líderes, ficam como cachorrinhos atrás deles, mas no fim, esse tipo de gente mataria o Messias. E Herodes mataria o Messias. E os magos mostraram sua verdadeira adoração no momento que ignoram a ordem de Herodes e obedecem a Deus. Então, para encerrar, quero concluir dizendo que, diante de Cristo, diante da revelação de quem ele é, do Messias, o Deus encarnado, cada um responde à sua maneira. Cada um responde de alguma forma diferente, da sua própria forma. Seja como uma busca sincera, que aí se encaixaria no primeiro grupo dos magos. Que estes realmente serão salvos e adorarão o Pai em espírito e em verdade. Seja com resistência, ira contra o próprio Deus. E esse grupo é o grupo dos Herodes. Ou seja, com indiferença, grupo dos mestres da lei e dos sacerdotes. Diante desses três grupos, que nossa resposta seja a resposta dos magos do Oriente. Buscar, entregar, adorar ao Rei dos Reis. E entregar nossa vida diante dele. Você tem buscado conhecer a Cristo com sinceridade? Ou o seu coração está indiferente ou resistente com ira a esse Cristo? Você tem adorado o Rei com tudo que é, com tudo que tem, de todo o seu coração? Essas são só perguntas retóricas. Responde aí para você mesmo. Se você tem buscado Cristo com sinceridade, amém, meu irmão. Nos veremos naquele grande dia ao lado do nosso Senhor. Se você tem o adorado de verdade, amém. Se não, faça isso. Adore, busque de verdade, busque-o com sinceridade. Se por acaso você se encaixa no grupo de Herodes, que nutre uma ira com Deus, contra Deus, que nutre uma hostilidade, uma resistência, que Deus quebre o seu coração e mostre quem ele realmente é. Se você é do grupo dos religiosos indiferentes, para você não tem temor a Deus quando sobe no púlpito para pregar, irmão, deixa eu te dar um recado. Naquele grande dia você vai chegar: Senhor, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome fiz muitos milagres. E a resposta de Deus é: afasta de mim, eu não te conheço. Que o Senhor nos ajude a viver como adoradores verdadeiros, rendidos a Cristo Jesus, que veio para nos salvar. Esse foi meu recado para você hoje.
Espero que vocês tenham gostado do nosso estudo. E espera aí no próximo vídeo que vai aparecer aí na tela. Se você está gostando do nosso conteúdo, se você está gostando dos nossos estudos, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa um comentário aqui a respeito se isso tem edificado sua vida, tá bom? Te espero no próximo vídeo. Até a próxima. Falou, falou e falou.